Boa noite, irmãos. Graça e paz. Prazer, privilégio, honra estar aqui de novo. Já peço perdão mais uma vez por essas 2 semanas aí de ausência. Foram 2 semanas que eu realmente não consegui. Eu tenho brincado, né? Como que eu virei um pandinho, olha só de olheira. Mas a mudança foi algo assim que realmente tomou muito tempo nosso. E ainda toma, né? Cheio de caixa ainda em casa, arrumando as coisas e uma correria muito grande aqui. Então agradeço a todos pela compreensão aí. É, mas eu também foi interessante que eu tive um tempo aqui para revisar um negócio aqui na aula que eu gostaria de tratar com vocês aqui. Mas vamos lá. Eu gostaria só de relembrar uma coisa aqui muito importante para que a gente pegue o fio da meada da aula que a gente já teve, mas é importante que eu tratei uma coisa aqui sobre o 666 da besta nesse período que eu não tinha tratado na aula lá atrás. Então eu gostaria de relembrar aqui uma coisa importante, que é a divisão, a estrutura do Apocalipse, né? Nós dividimos o Apocalipse ali, né, em uma estrutura muito importante que ela fique gravada na nossa mente para que quando a gente pense no próprio Apocalipse 13, né, quando a gente está falando ali da besta, a gente tem essa estrutura na mente. Então, qual que é essa estrutura? Está lá no slide 14, que a gente divide o enredo do Apocalipse em 3 cenas, né, cujas imagens elas formam esse vitral. Quais são as 3 cenas? Né? Do 1 até o 3, as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas são os anjos das igrejas, né? Então, no 1 ao 20, 1 e 20, Jesus é revelado como ser glorioso, não apresentado, são apresentadas as 7 igrejas e as cartas enviadas às respectivas comunidades cristãs da Ásia. Então, do 1 ao 3, as 7 igrejas da Ásia, do 4 ao 11, o culto no céu e o trono de Jesus. Então, é aquela imagem, né, que a gente conversou sobre o João ele contemplando no céu, ele contempla esse culto no céu e a partir da contemplação desse culto no céu, onde Jesus é descrito como esse cordeiro de Deus imolado e Senhor da história, ele vai começar agora a criticar as relações terrenas. Então ele literalmente, né, ele vê o culto no céu, vê como é o funcionamento das coisas no céu e agora ele começa a criticar as relações terrenas, né? Então aí vai vir as primeiras punições, né, que são apresentadas: 7 taças, 7 trombetas e Jesus é entronizado. Um grande sinal apareceu no céu, que é o 12:2. Jesus se mostra como um guerreiro no céu. O dragão forma a sua tropa e a guerra santa é desenvolvida. Então, a imagem do capítulo 13, que é onde a gente trata ali, em especial a besta, né? Então, no capítulo 12, nós começamos a tratar esse cenário, né? Qual o cenário? Esse cenário agora que é desse desencadear ali de uma batalha mesmo. Então, nesse cenário, o que aparece pra gente de forma primária, né? A mulher e o dragão, né? Apareceu no céu um sinal extraordinário. E aí quando nós vamos tratar da besta, e aí nós já passamos por todos esses slides aqui, e aí a gente passou especialmente, né, pelos 7 selos. Nos 7 selos a gente fez a exegese de um selo ali, mostrou que Jesus ele é esse único digno de abrir o selo. E um acréscimo que eu fiz a essa aula aqui, que eu não tinha feito quando eu dei ela para vocês, que agora está lá no slide 23, né? No seu slide 23 não vai ter isso. Mas eu fiz essa pergunta, né? O que significa o 666? O que significa a marca da besta? Qual que é essa relação aqui? Então, é muito importante, irmãos, quando a gente faz uma pergunta assim, é importante a gente referenciar e pensar na exegese do texto que a gente está fazendo, né? Então, a gente está no capítulo 13 do Apocalipse, né? Então, há muita especulação sobre o sentido do 666, que aparece o quê? Em Apocalipse 3. Por quê? Porque a figura do anticristo
ela cooptou a imaginação da cultura ocidental. Ela é frequentemente personificada como um grande vilão final, né? Então, assim, sempre quando a gente pensa nessa ideia da marca da besta, ou da própria besta mesmo, né? O que que vem na nossa imagem, né? Um grande vilão final é, contra o cristianismo, né? Basicamente as imagens são essas, né? Então eu até brinquei ali, né? Que são os Hitlers, Darth Vader, os Thanos, Davidas, etc. Mas quando a gente fala do 666, dessa marca da besta, o que vem no nosso imaginário é o grande vilão final. Qual que é o grande vilão final? Qualquer um. E aí até mesmo as próprias correntes interpretativas elas vão, né, conversar entre si. Mas a besta mencionada nas escrituras sagradas aponta para um personagem histórico específico. Para compreender, precisamos olhar para o passado. Durante o tempo de João, a igreja passava por perseguições severas. É o que a gente conversou aqui no início das primeiras aulas, né? É muito importante a gente reafirmar que quando João está escrevendo, ele está pensando em Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, e ele está fazendo isso comunicando tudo o que ele viu, toda a visão dele, essa visão que ele teve do culto, mas ele comunica isso com uma literatura que para eles é perceptível, que eles conseguiriam entender. Não faria sentido nenhum João mandar uma carta para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, que elas não entenderiam, né? Então lembrem-se disso. A igreja está passando por perseguições severas. A maneira urgente que ele se dirige às igrejas revela as pistas, né, circunstanciais para desvendar quem é a besta. Então, né, de forma simples, o que a gente precisa perguntar, né? Quem perseguia a igreja? Quem era esse Deus da época, que era temido, reverenciado por todos, com poder sobre milhões? Então, a priori, a gente tem a resposta clara, que era quem? O Império Romano. Então, de forma simples, o João ele tá tendo uma comunicação muito efetiva com eles, né? Quem é esse, né? Quem é essa figura, essa besta que saiu do mar? Vi uma besta, né? Eu tô com a Bíblia aqui do lado, por isso que eu tô olhando um pouquinho aqui, tô lendo. Vi uma besta que saiu do mar, tinha 10 chifres, né? Com 10 coroas. Então, as primeiras perguntas que a gente tem que fazer é essa, né? Quem que era esse Deus dessa época, temido, reverenciado por todos? A primeira resposta, óbvia, o Império Romano, né? Então, uma prática comum no mundo antigo era a gematria, que indicava os valores numéricos das letras. Isso aqui é uma coisa importante, irmãos, porque assim como o povo hebreu, né? O povo hebreu a gente fala muito sobre o sentido do nome, né? Quando a gente pensa no povo hebreu, a gente sempre pensa no sentido do nome que está por trás ali, né? Quando eu fico brincando muito, né? Mas é bem provável que eu já até disse isso para vocês, mas quando a gente fala, por exemplo, né? Jonas, filho de Amitai, na nossa cabeça nós estamos pensando em nomes próprios. Nós estamos pensando, né, como Nívia, como Serginho. Nós estamos pensando em nomes próprios. Na cabeça do hebreu não é assim. Na cabeça do hebreu é o sentido que aquele nome tem. Então, Jonas, 7 séculos ali antes de Cristo, significa pomba. Pomba é um animal errante, um animal desorientado. E Jonas, ele é filho de Amitai. Amitai significa fidelidade. Então, o livro de Jonas, ele começa com uma sátira, né? O que ele está dizendo? O filho da fidelidade é um animal errante. Se a gente for ler Jonas, a gente vai entender ele também como esse animal errante. Então, a gematria, ela é esse tipo de contexto. O que ela faz, né? Que vem da tradição judaica antiga. Ela, literalmente, ela indica valores numéricos das letras. Então, nos oráculos sibilinos ali, né, que vem dessas tradições judaicas, por exemplo, o número 888 significa Jesus em grego. Então, os números, eles têm representatividades. Então, isso tem a ver com o quê? Que a gente já está conversando nessas aulas que já tivemos. Tem relação direta com a literatura da época, né? Então,
o que que o. Mas por que João escolheu escrever de forma codificada sobre o imperador? Então aqui é uma pergunta que a gente poderia fazer também, né? A gente já conversou lá atrás, né? Mas isso é importante estar na nossa memória, né? Lembrem-se, João está preso, ele está literalmente numa cadeia e esse texto precisa sair dali, né? Nenhum texto sai de um lugar de prisão sem verificação. E obviamente, né, irmãos, assim, qualquer coisa verificada ali, ele seria retido. E uma coisa importante, né, gente? Tem uma coisa no imaginário que às vezes as pessoas têm em relação à Bíblia, né? Eu falo isso muito sobre os problemas da Bíblia, né? O próprio Cristo mesmo, pode pegar o João, né? Lembre-se de uma coisa, você não prende gente boazinha, tá? Tem gente que olha para Jesus às vezes, né? Ai, que nossa, Jesus foi preso, ele era tão bonzinho. Você não prende gente boazinha. Você não prende, o João não é um bonzinho que tá preso. Ah, vou prender esse cara aqui à toa porque ele é bonzinho demais. Não, quem que você prende? Você prende ameaça, né? Ameaça. No caso de Jesus, uma ameaça político-religiosa, né? Jesus, Emmanuel, Deus conosco, um problema para o religioso, o Cristo, ungido de Deus, um problema, né? Para quem? Para os políticos da época, para os Herodes, né? Então nasceu o novo rei, então a gente precisa acabar com esse rei. Então o Joãozinho, já falou Joãozinho, o João, ele não é uma pessoa que está presa porque ele é bonzinho. Ai, deixa eu prender uma pessoa boazinha aqui porque eu vou querer deixar ela na cadeia. Não é isso que acontece, né? Você prende ameaças. Ameaças são pessoas que são vistas literalmente como alguém que está quebrando algum tipo de ordem, né? O João, com a pregação dele, com a vida dele, não só o João, né? Como os próprios discípulos, os apóstolos ali, né? Eles vão sendo presos, né? O Paulo é decapitado. Ah, vou decapitar um cara bonzinho aqui porque ele só faz caridade. Não. Ele é visto como uma ameaça. Que tipo de ameaça? Um tipo de ameaça que o império precisa prender e literalmente decapitar. Então, eu estou falando aqui as coisas mais óbvias, né? Porque às vezes essas coisas saem do nosso imaginário, né? Tipo assim, ah, tá preso. Nossa, mas ele pregava o evangelho, ele tá preso. Nossa, que tristeza, não é isso? Se ela tá presa é por quê? Porque na cabeça do império, ela é uma ameaça para o império. Se o Império Romano está decapitando Paulo, não é porque Paulo fazia caridade, porque ele era bonzinho, é porque ele era uma ameaça para a ordem local. Qual que é a ordem local? Uma ordem político-religiosa, né? Parece que eu estou falando óbvio aqui, mas isso precisa estar na nossa cabeça, tá? Então, por que ele tem que escrever de forma codificada para o imperador, né? Ele precisava disseminar sua mensagem sem atrair o quê? Represálias. De forma simples e clara, né? Havia um imperador chamado Nero, que era notoriamente cruel e desumano, conhecido por lançar cristãos às feras do Coliseu e por usá-los como tochas humanas em suas festividades. Então nós estamos falando aqui, irmãos, de alguém que ele vai fazer uma denúncia enfática para uma pessoa que literalmente queima os outros como tocha humana e joga os outros para quem? No Coliseu, para as feras comerem. Então, como nós sabemos que Nero era o anticristo de João? As letras hebraicas é o que a gente falou lá nos primeiros episódios lá, né? Nas primeiras aulas sobre a exegese do texto, né? As letras hebraicas são números. E se você somar as letras e os números de César Nero e besta, cada uma equivale a 666. João explica isso em Apocalipse 13:18. Qual que é o texto, né? É o que o próprio João explica, né? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é um número de um. Só ler o texto, né, gente? Não fica muito difícil quando a gente lê, não, né? O problema hoje é que as pessoas querem aprender a Bíblia sem ler a Bíblia. Já Ah, não, para. Desculpa. Desculpa, mas é muito óbvio, mas depois que explica pra gente. é muito óbvio depois que explica, né? Meu Deus do céu, porque.
A vida inteira, gente. Meu Deus do céu, a vida inteira. E hoje ainda, pastores. Serginho, eu fico. Ah, não. E cada aula, assim, eu vou lendo aqui Apocalipse, eu ainda tô meio bem embaralhada ainda, sabe? Mas eu não vou desistir. Não, é só o começo das dores, se preocupa não. Principalmente depois lá da Mulher e do Dragão, ainda foi beleza. Mas depois começa a embananar. Mas é tão óbvio. Vai ser tão óbvio. E ao mesmo tempo, a gente pensa, né, nos dias de hoje, as igrejas, é muito sério isso, os pastores. É tanta coisa que a gente vê que você fala, meu Deus, é muito simples, na verdade. É muito simples. Assim, Nívia, eu acho que assim, um grande problema que eu falo brincando de forma pejorativa, que as pessoas, elas, às vezes elas riem, mas eu fico com vontade de chorar, é que não tem jeito de estudar a Bíblia sem ler a Bíblia, entende? As pessoas querem estudar a Bíblia, mas elas não leem a Não Bíblia, tem. entendeu? Sim, Não faz o menor sentido, sabe? Tipo assim, sim. o que. Mas igual você falou, entendeu? Ele mesmo ensina, falando a gente a calcular, que entendimento, que calcula, entendeu? É Entendeu? bem Então, óbvio, meu assim, Deus. ele vai dizer, né, literalmente, né? Então, se a gente sabe que as letras hebraicas, elas representam números, e aí o João, ele dá a letra na hora, ele fala, ó, aqui há sabedoria. Olha aí, ó. Tipo assim, atentem para isso aqui. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E seu número é 666. Então aqui do lado aqui, né, tem o nome ali, né, César Nero em hebraico e o cálculo. Simples assim. Então usando os caracteres hebraicos 666 seria a soma de Nero César, um dos mais emblemáticos imperadores romanos. Então, assim, o 666 é a soma que representa o quê? O poder político religioso, simbolizado por Nero, onde havia cooptado parte da igreja. Ou seja, marcado na mão direita e fronte. O que é mão direita e fronte? Tem gente que até hoje acha que vai colocar um chip na mão assim, né? Você vai pro inferno, né? O que é a mão direita? É o que? É o agir. Tudo que a gente fala em relação à mão direita é o que? Na Bíblia Sagrada o tempo todo. É uma ação clara e efetiva. E a fronte é o que? Consciência. Então, o que a igreja tinha vendido? Se vendido o Você poder. pode repetir para mim, por favor, que minha internet hoje está falhando É. demais. Não, o que havia sido cooptado por essa representação política e religiosa de Nero? O agir e a consciência. Então, marcado na mão direita é o que? É o agir. Na fronte é o que? A Sim. consciência. Então, esse poder, ele é literalmente cooptado pelo agir. Então, agora, essa igreja, ela é instrumento do Império Romano. Ela já não faz mais o que ela deveria fazer. Então, a ação dela, ela foi literalmente cooptada, assim como a sua consciência. Por isso que Laodiceia, né, quando eu fiz lá na aula anterior, ela é um exemplo muito claro, né? Você é pobre, segue nu. Eu tenho riquezas, eu tenho luxos, eu tenho tudo. O que o Amém vai dizer para ela? Você não é nada, você não tem nada. Por que você não tem nada? Em um reino que o imperador está matando os cristãos, em um reino que o imperador está fazendo tocha humana dos cristãos, vocês estão ricas? Como que é isso? O que precisa para ser rico no meio desse império? Você está entendendo? Então, assim, o que foi cooptado de Laodiceia? A consciência e o agir. Então, ela é o quê? Ela fica indiferente. O que está acontecendo com os cristãos lá não tem problema. Por quê? Porque eu estou numa pacífica indiferença. Eu tenho dinheiro, eu adquiri riquezas, eu tenho tudo que precisa. Então, é isso. O 666 é a sombra que representa o quê? Um poder político religioso, simbolizado por Nero, que havia cooptado parte da igreja, ou seja, marcado na mão direita e na fronte. Agir e consciências cooptadas. E aí,
a pergunta que vai suscitar para a gente depois dessa conversa é: então, se Nero era um anticristo, acabou a ameaça? Como que a gente pensa sobre isso, né? Então, o Apocalipse, ele descreve eventos específicos do primeiro século, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Que a gente já fez aqui bastante uma exegese mesmo do texto, que é falar sobre os eventos específicos do primeiro século, como a perseguição na Ásia Menor e a queda de Jerusalém, incluindo a figura de Nero. No entanto, os símbolos utilizados possuem um significado mais amplo, representando padrões de comportamento que se repetem ao longo da história. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o João falando sobre o Nero, sobre o imperador déspota que mata as pessoas, obviamente a gente também vai pensar em outros, né? Eu dei o exemplo ali do Hitler, mas obviamente alguém chamou o Hitler de uma besta, de um anticristo, de algo que representa o quê? Essa maldade encarnada. Mas não só o Hitler como uma pessoa, mas como o sistema que ele criou, né? Que é, vamos dizer assim, o próprio nazismo mesmo, para que matasse as pessoas. Então, essas figuras, elas estão sempre juntas. Elas nunca estão desassociadas, né? A gente pode associar ela a uma pessoa, mas essa pessoa ela vai criar um sistema e esse sistema ele vai sujar as mãos por ela, né? Então, o que chamamos de anticristo é a confluência de diversas figuras bíblicas, principalmente de três. Quais são as três figuras, quais são as três confluências? O anticristo da Epístola de João, o homem da iniquidade de Tessalonicenses capítulo 2 e a besta do Apocalipse de João. Então, quando a gente pensa na besta, a gente pensa na marca da besta, a gente pensa no anticristo, geralmente a gente está fazendo essas três confluências. Seja de uma pessoa, mas desse homem que cria um sistema que vai oprimir as pessoas, né? Que vai disseminar a iniquidade, e ele vai ser literalmente essa figura emblemática. Então essas figuras têm algumas características importantes. Quais são as características? O anticristo nega a encarnação de Cristo e nega que Jesus é o Cristo. Desculpe, que é o que eu falei lá sobre as epístolas de João, né? Então o anticristo das epístolas de João, o que ele vai fazer? Ele nega que Jesus é o Cristo, né? Em 1 João 2, 22 e 4, 3 e em 2 João capítulo 7. Depois vocês têm acesso, vocês podem ler lá em paz. Mas o homem da iniquidade, né? Do 2 Tessalonicenses, né? É o que se assenta no templo de Deus e combate todo tipo de adoração. E o terceiro, que é a besta, é a parte de uma pequena sequência de reis, que está lá em Apocalipse 17, que é a gente seguindo, se a gente seguir o texto, né, nós estamos em Apocalipse 13, a gente começou aqui, né, lá em Apocalipse 17, o que a gente vai ter é literalmente aquela sucessão mesmo, né, sequências de reis, né. Então a gente vai ter essa sucessão lá. Então é importante isso, irmãos, porque eu acho que começa a dar uma clareada a mais, né? A gente já tinha feito isso com os selos, a gente fez o paralelo de Apocalipse com Gênesis. Então é importante porque aqui o nosso imaginário ele vai voltando para as páginas da Bíblia, que é a coisa mais difícil que tem. Isso aí que a Nívia acabou de falar agora é a coisa mais difícil que tem. A coisa mais difícil que tem é você trazer a pessoa para o imaginário bíblico, para o cenário onde está acontecendo. Porque quando a gente começou a tratar lá atrás, na última aula, eu finalizei aqui, eu falei do James Dunn, com a pseudonímia, com a literatura clandestina. Se você pegar, por exemplo, essa exegese que a gente fez aqui
do Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 18, se você pegar isso com as figuras de linguagem lá da pseudonímia, da literatura clandestina, você já vai conseguir montar um Apocalipse mais bem sucedido na sua cabeça. Você vai ter menos problema, literalmente, para lidar com isso, né? Então, a gente passou por isso aqui, né? Pelas características literárias, da pseudonímia, visão e simbolismo, panorama da história de uma perspectiva do passado, exortações éticas. Pensando na exegese do texto, se você pensar nas exortações éticas, por exemplo, você vai conseguir fazer essa tradução para hoje também, como a gente fez. É literatura clandestina, né? Nós literalmente paramos aqui, né? Nós paramos aqui na literatura clandestina, que foi o final da fala do James Dunn. Então eu vou voltar retomando os slides aqui, né? Que aquilo ali foi um acréscimo que eu fiz da marca da besta. Retomando os slides aqui, então, os primeiros destinatários dos livros, que é o que a gente já tem batido na tecla aqui. Então a gente vai passar rapidinho, né? Então João se dirige, né, às 7 igrejas. A gente já falou isso, capítulo 2 e 3, o Cristo ressurreto, através de João, mensageiro das igrejas, né, o anjo. A gente já falou sobre o anjo também lá no começo, né? Independente das interpretações que você Serginho, Oi. Pode falar. minha internet tá muito ruim, tá picando muito. Então, se você me perguntar alguma coisa e eu não responder, você ignora. Mas eu tô tentando acompanhar aqui, depois eu vou assistir de novo, tá? Pra me recapitular, porque tá bem ruim mesmo a internet. Mas eu Tá bom. tô tentando aqui no que eu consigo. Tá bom. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Mas eu vou falando direto aqui então. Então, João se dirige, né, às 7 igrejas que existiam então na Ásia Romana, na sua primeira visão, né? Então, os capítulos 2 e 3, o Cristo ressurreto, através de João, mensageiro das igrejas. Sobre os anjos ali, nós fizemos a distinção lá, né? O anjo ali, de forma primária, é esse ser celestial mesmo, que o João está com, né? Deus passa para Jesus, que o Jesus entrega uma mensagem para o João através de um mensageiro. Esse mensageiro, esse anjo ali, na cabeça do João, é literalmente um ser celestial mesmo. E aí, quando a gente vai fazer uma transliteração meio abrasileirada, quando a gente chega nas cartas, quando a gente fala o anjo da igreja, aí a gente já vai ter algumas interpretações que vão tirar essa ideia de ser celestial e vai traduzir para outras coisas que são possibilidades, que eu não vou me ater aqui agora não, mas a gente já conversou um pouquinho lá atrás, né? Independente se a pessoa ela pense que o anjo é um ser celestial ou o anjo é uma pessoa que está cuidando das igrejas ali, da Ásia, enfim, da Laodiceia, da Tiatira, qual que é a função do anjo? A função do anjo é de ser o mensageiro. O mensageiro, ele literalmente ele cuida da mensagem e entrega a mensagem. Então, esse mensageiro ele é responsável por essa mensagem. Então, necessariamente, se é um ser celestial ou se é uma pessoa, o que pode acarretar ali é a responsabilidade do mensageiro, né? Porque ele leva uma mensagem que não é dele. Então, se existe uma degradação moral e espiritual para que ele está entregando a mensagem, ele vai ter um problema com isso, né? Então a dificuldade vai ser sempre do mensageiro. Então a primeira tarefa é essa, né? A exegese do intérprete bíblico. Lembre-se que nós estamos tratando de exegese, teologia de Apocalipse. É o que a gente tem tentado fazer o tempo inteiro, né? Que é o que? É o estudo cuidadoso da Escritura Sagrada para descobrir o significado pretendido pelo autor. É o primeiro passo. E é por isso que eu bato sempre na tecla, né? Todo teólogo, em alguma medida, ele é um historiador. Em alguma medida, o teólogo, ele é um contador de história que já aconteceu a partir de perspectivas que foram
já pensadas por várias pessoas. Então, um teólogo, ele é, assim, em alguma medida um historiador, em alguma outra medida também um filósofo, porque ele vai refletir sobre aquilo e traduzir isso para as pessoas que estão ao seu lado. Então, essa tarefa, ela exige sempre a ajuda de um especialista, que é uma coisa que eu tenho batido na tecla. Gente, não existe ninguém mais inteligente que ninguém, não existe ninguém mais capaz que ninguém. O que existe, né, eu fico brincando com os alunos lá em sala de aula, o que existe é bumbumzinho, cadeirinha, sentou e estudou. Não tem segredo. Se você sentou ali, estudou, se dedicou, o que vai determinar o que você sabe, o que você não sabe, a sua capacidade, vão ser os seus referenciais teóricos. Então, se os referenciais teóricos são bons, você vai ter uma boa leitura, uma boa exegese, uma boa hermenêutica. Se eles não forem bons, aí vai complicar, né? Então é o que eu tô tentando fazer aqui o tempo todo, né? É importante ressaltar que, de alguma forma, todo mundo interpreta a Bíblia. O que a Nívia, ela falou aqui, né, que parece ser óbvio depois que fala, isso é importante por quê? Porque todo mundo interpreta a Bíblia. Todo mundo. Então a pergunta não é se eu interpreto ou se eu não interpreto. A pergunta é, será que a gente é um bom exegeta das Sagradas Escrituras? Então, isso é importante porque quando a gente escuta as pessoas ouvindo algumas expressões como essas, né? O que Jesus queria dizer com aquilo foi, naquele tempo tinha o costume de, essas são literalmente expressões o quê? Exegéticas, porque está literalmente fazendo uma exegese de algum texto e querendo literalmente acabar com essa distância entre nós e eles, que é essa distância que nós temos do livro, né? Nós brincamos aqui hoje, né, no começo com capítulo 13, versículo 18 de Apocalipse, né? Um versículozinho, que eu fiz um resumo do resumo dele. Então, o que eu fiz? Eu encurtei, literalmente, o que é fazer exegese? É isso, né? Eu encurtei a nossa distância entre o autor do texto, e poderia fazer isso mais, né, se a gente tivesse mais tempo. Isso aí, sem a ajuda de um especialista, não tem como, né? Então, qual que é o primeiro passo? Que é o que estou reverberando aqui também, o que a Nívia falou, né? Porque ela está falando que ela está lendo ali, chega em alguns momentos que dá um bug na cabeça. Mas lembre-se de uma coisa, Nívia, isso aqui é muito importante, tá? O povo hebreu e o povo ali também do Novo Testamento, em especial, me desculpe, lembre-se disso. Eles leem o texto todo, tá? Então, tudo que a gente tem de próprio versículo e capítulo aqui, são coisas que servem para nos referenciar. Então, isso é bom para que a gente se localize na Bíblia Sagrada. Mas lembre-se que esses textos, eles são textos que eles são escritos de forma corrida, e eles são pensados também de forma corrida. Então não tem como eu fazer uma exegese boa do texto se eu não consigo ler ele do começo ao fim. Se eu não tenho ele do começo ao fim na cabeça. Por quê? Porque senão a gente vai ficar num pedaço micro do texto sem ter a compreensão dele como um todo. Então a gente vai ficar literalmente batendo cabeça, né? Recalculando rota, igual um cachorro correndo atrás do rabo por causa de uma frase, de uma expressão, por causa de uma palavra. Por quê? Porque o cenário, aquilo que a gente fez lá atrás, que é o quê? Literalmente entender o texto como uma literatura, ele ainda não está formulado na nossa cabeça. Então, para uma boa exegese, para uma leitura mais inteligente, precisamos aprender literalmente a ler cuidadosamente e fazer as perguntas. Uma coisa que eu fiz naqueles slides lá da besta foi o quê? Fazer as perguntas para o texto que me levassem a respostas. As respostas que são satisfatórias para a gente. Obviamente, você pode fazer outras perguntas diferentes para o texto que eu fiz ali. Você pode. E com certeza, qualquer livro de exegese que você pegar, vão ter perguntas que vão ter mais perguntas do que eu fiz.
Mas o principal ponto é esse. Porque a partir do momento que eu leio o texto todo, agora eu tenho capacidade de fazer perguntas que o texto vai me responder. Então há dois tipos de perguntas que são imprescritíveis. Aquelas que dizem respeito a todo o contexto histórico, né? E aquelas que dizem respeito ao seu conteúdo. O que eu fiz ali com a marca da besta? Absolutamente isso aqui, contexto histórico e conteúdo. O que é o conteúdo? É entender que a literatura hebraica ela tem a representatividade das suas letras a partir de números, e esses números criam uma somatória, que foi aquilo que eu fiz lá. Qual que é o seu conteúdo histórico? O seu conteúdo histórico é entender que esse Nero César, ou essa besta, ela chega na mesma numeração que está escrito ali. Então, o que eu fiz? Só juntei as duas coisas. Eu juntei o conteúdo do texto com o pano de fundo histórico, né? Quando vocês já conseguem visualizar isso, é importante. Por quê? Porque você vai ver que a tarefa do exegeta é essa. Ele pega o conteúdo, então, os números, o nome Nero César, junto ele com o pano de fundo histórico-cultural, coloca os dois juntos, tá a resposta. Entendeu? Ninguém inventou nada, ninguém tirou nada da cachola, ninguém foi ver os Illuminati no YouTube, ninguém foi fazer nada. A gente só pegou o texto e ficou nele, né? Então, aqui eu brinquei aqui, né? Mas eu escrevi isso de forma brincadeira, mas séria, né? Procure sempre lê-lo do começo ao fim, numa sentada só. Isso é importante. Então, teve dificuldade? Vai lendo com dificuldade mesmo, mas lê tudo. Leia procurando o quadro geral sem a intenção de entender tudo. Às vezes, essas minúcias, né? É o que vai nos prendendo, né, no texto, e a gente não consegue evoluir o texto. Faça anotações acerca do autor e de seus leitores. Isso é uma coisa muito importante, gente. Agora até que não, antigamente era mais, né? Mas assim, uma coisa que você tem que fazer mesmo, irmãos, e assim, e eu falo assim, na paz do Senhor mesmo, tá? Irmãos, cada um manuseia a Bíblia do jeito que quer, né? E do jeito que acha melhor e tal. Porque é isso mesmo. Mas assim, cara, Bíblia é pra você escrever nela toda. Entendeu? Você acabou de escrever, cansou de marcar. O que você faz? Troca pra outra. Entendeu? Não tem conversa. Entende? Então, assim, faça anotações mesmo. Compare uma coisa com a outra. Entende? Isso é importante, porque isso ajuda você a fixar, né? Vou dar um exemplo claro aqui, porque a Nívia conhece, né? Mas, por exemplo, o Gustavo mesmo, pastor Gustavo Viana, ele pregou ontem na igreja. Ele fez uma coisa lá que eu amo fazer, que ele usou uma categoria lá nos paradoxos de Paulo. Cara, quando ele entrou aqui na sala, eu tô aqui na sala do Coinonia agora, né? Quando ele entrou aqui na sala, foi a primeira coisa que eu perguntei a ele. Ô, mano, eu não guardei os textos lá não, mas me fala aqui, de novo aqui, que eu vou pegar esse exemplo aqui pra mim também. Entende? Isso faz parte. Anota, faz a pergunta pro texto e vê o que... E, cara, tipo assim, alguma coisa que te deu um insight, você já deixa anotado ali, deixa rasurado, porque em algum momento você vai voltar nisso ali. Só que você tem referências ali. Eu fazia isso muito também com aqueles... Eu comprei uma época aqueles caderninhos da Bíblia, né? Que só tem as folhas em branco do lado, assim, que você faz anotação. Eu tenho um tanto de caderninho da Bíblia rasurado lá. E aí quando você pega de novo, você volta nele, sua mente consegue, né? Literalmente, assim, repensar algumas coisas. Então, assim, esses são indicadores cruciais. Tudo que eu fiz ali foi a partir desse tipo de estudo, né? Então, eu vou passar aqui de novo, irmão, para ficar claro, olha lá. O que significa o 666? Apocalipse 13, capítulo 18. Ó, capítulo 18,
capítulo 13, versículo 18. O que eu fiz? Literalmente fiz uma exegese desse texto. Peguei literalmente a gematria, né, que é essa ideia mesmo de que no mundo antigo as letras elas se transformavam em números. Então, a tradição que João está vindo, peguei o nome do Nero César, fiz a conta aqui, a conta está aí do lado, vocês conseguem ver de forma simples, tem dificuldade nenhuma, pode pegar a calculadora e fazer que vai dar 666, não vai ter dificuldade, só peguei o nome ali mesmo, né? Somei, fiz e peguei a teologia, né? Que é o que? O anticristo, as confluências dos nomes. Pronto. Então, assim, quando você faz, fica óbvio. Por quê? Porque o texto salta na sua cara. Mas o que eu estou falando ali sobre a exegese é absolutamente isso. Não tem muito segredo nesse sentido, não. Então, vamos lá, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. Então, do modo que o James Dunn ele nos ajudou aqui a pensar na literatura, né? As características literárias do Apocalipse, né? Dos Apocalipses aqui, né? E aqui ele não necessariamente está falando só do Apocalipse de João, né? Como a gente já leu. Ele fala de outros Apocalipses, mas a pseudonímia, visão, simbolismo, panorama, exortações éticas e literatura clandestina. Um outro referencial teórico que eu gosto muito também é o Gordon Fee. Gordon Fee também, né, é um teólogo muito importante para a gente, especialmente de tradição carismática, tá, irmãos? De tradição carismática. Quando eu estou falando carismática, eu poderia dizer pentecostal, tem uma diferençazinha ali, mas não tem problema não. Por quê? Porque o Gordon Fee ele é um dos únicos carismáticos pentecostais que você vai ver que ele escreve por exemplo, ele escreve trabalhos de exegese para edições Vida Nova. É muito difícil ter isso. Ele, por exemplo, ele faz esse trabalho, ele escreve até nesse comentário novo aí, ele faz o comentário de 1 Coríntios. Então ele é uma pessoa também muito importante pra gente, que é carismático. Então o Gordon Fee, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que ao mesmo tempo, João ele não estava totalmente certo de que a totalidade da igreja estava pronta para aquilo que aguardava no futuro. Assim ele escreve essa profecia que ele tinha visto. Para passar aquilo que no futuro, que é o que eu estou tentando deixar no imaginário, que é uma coisa sempre muito clara. João está preso, ele vai passar por aflições, ele sabe que vai morrer, entende? Ele não tem dúvida disso. Ele está olhando para as igrejas e está falando assim, cara, será que essas igrejas elas estão prontas para passar pelo que eu vou passar? Eu acho que não. Então, lembra de onde que vem as exortações éticas? Arrependam-se, volte ao primeiro amor. Lembra dessas coisas que soam mais aos nossos olhos, assim, aos nossos ouvidos em Apocalipse? Volte ao seu primeiro amor. Volte daquele lugar que você saiu. Por quê? Porque ele sabe que as igrejas vão passar por perseguição. Ele sabe. Então as exortações éticas estão nesse lugar, né? Então, nas 7 cartas, observe, né? Nessas cartas aí, que além da repetição, a expressão ao vencedor, que é o quê? Ele está sempre trazendo à memória algo que, cara, se você passar por isso, você vai vencer. Cristo venceu, tudo que ele fez por nós foi importante. Então, isso é muito de fundamental importância. Por quê? Porque o João ele está nessa perspectiva, né? O 5º selo. Então, que segue a devastação operada por quem? Pelos 4 cavaleiros, que revelam o quê? Os mártires cristãos que tinham sido mortos por causa da palavra e do testemunho. Exatamente porque João estava onde? João estava exilado por quê? Porque ele era da palavra, ele pregou quem? O evangelho, e ele era uma testemunha fiel daquilo que Jesus tinha feito. Então, assim, quem que é o vencedor, né? Aquele que se manter fiel vai chegar lá e vai literalmente ser esse vencedor.
Então, em 7,14, a grande multidão que nunca mais sofrerá, vem a grande tribulação. O sofrimento e a morte, mais uma vez, têm ligação com o quê? Com dar testemunho de Jesus. Em 12:11 e em 17. Nos capítulos 13 ao 20, o sofrimento e a morte são especificamente atribuídos a quem? A besta, que a gente acabou de fazer aqui. Então, assim, quem que é a besta? Lembrem-se, eu estou sempre mexendo com o imaginário. Seja o Nero, seja o Império Romano, seja um poder político, religioso que causa sofrimento, que causa morte. Tudo que causa morte, tudo que causa sofrimento é em alguma medida o quê? Um anticristo. Em alguma medida isso é um anticristo. Então, do 13 ao 20, se você pegar a sua Bíblia aí, né? Que o 13 é onde começa literalmente essa ideia da besta ali que a gente já falou, né? Que é a besta que saiu do mar. Então, daqui para lá, todo o sofrimento ele é causado por quem? Por essa pessoa, por esse tipo de pessoa, por esse império, por esse tipo de império que a gente falou ali. Então, são atribuídos diretamente a esse. Esse tema é a chave para compreender o contexto histórico e explica plenamente o que é a ocasião, o propósito do livro. Quando a gente fala ocasião, né? Acho que a gente já comentou isso algumas vezes em algumas aulas, mas ocasião é o quê? Por que esse livro vai ser escrito? Por que ele está sendo escrito, né? A ocasião de escrever isso, né? E o propósito do livro. João não estava no exílio. João estava, né? João estava no exílio por causa do quê? Da sua fé. Outros também tinham passado por sofrimentos. É o que eu estou brincando aqui, né? De forma muito séria. Ninguém prende gente boazinha. Ah, o João é tão bonzinho, ele prega o evangelho, deixa eu prender ele porque ele é maravilhoso, né? Você prende ameaças. Você prende pessoas que desencadeiam, causam desordem, tiram a ordem. Qual ordem aqui, né? No caso, a gente está falando de uma ordem sempre político religioso, né? Então ele está no exílio por causa disso. Ele não está no exílio porque ele é gente boa, ele é um cara, ai, como ele é pregador do evangelho, né? Ele está no exílio porque ele causa desordem com aquilo que ele fala. Ele causa problema para a religião e para o império. Outros também já tinham passado pelos sofrimentos e um até morreram, né? Pelo testemunho de Jesus, que está lá no capítulo 2, versículo 3. Desculpa. Enquanto João estava no Espírito, ele chegou a reconhecer que o sofrimento presente deles era apenas o começo dos ais. Eu já falei lá no início da aula que o João ele vem dessa tradição profética, né? Os ais, quando a gente pensa na tradição profética, é o quê? Literalmente a exaltação de Deus aos homens, né? Ai daquele, ai, os ais tem a ver com essa tradição profética. Para aqueles que se recusarem sem dobrar a besta, né? Então João está falando que o sofrimento, literalmente, né, presente daqueles que se recusassem é o começo dos ais, daqueles que se recusassem a adorar a besta. Então os temas principais são claros. Quais são os temas principais? A igreja e o Estado têm seguido direções que levarão ao quê? A uma colisão. João já deixou isso claro. Ele está preso, ele está exilado. E pode até parecer que é uma vitória uma vitória inicial pertence ao Estado. Né? João vai ser morto pelo Estado, né? Pelo Império. Dessa forma, João adverte a igreja para o fato de que o sofrimento e a morte estão no futuro imediato. Ele está falando, cara, arrependam-se, voltem para o lugar, por quê? Porque você pode literalmente ser morto. Ademais, muita coisa ainda irá piorar antes que se possa observar alguma melhora. Ele está bastante preocupado com o fato deles não se renderem em tempos de opressão. Então, o que? Aquele que permanecer
fiel. Aquele que permanecer fiel. Essa palavra profética, porém, também é de encorajamento. Deus tem controlado todas as coisas. Cristo segura as chaves da história e segura as igrejas nas suas mãos. A igreja, portanto, triunfa até mesmo através da morte, que é o que vai falar no capítulo 12, versículo 11. Entende? Então, assim, eu vou até ler aqui, eu deixei a Bíblia do lado. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Então, esse aqui é um dos ensinamentos mais importantes que João está dizendo. Porque o que o João está dizendo de forma clara? Ele está preso, ele está exilado, ele sabe que ele vai morrer. A igreja triunfa até mesmo através da morte. Então ele deixa claro isso. Porque se você se manter fiel, mesmo que você morra, se eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram diante da morte, esses que não amaram a própria vida, portanto, celebrem-o ó céus e os que neles habitam, mas ai da terra e ai do mar. Por quê? Esses ais, tá vendo como que a gente volta para os ais? Por quê? Porque foram aqueles que literalmente não permaneceram fiel. Então, na cabeça do João, qual que é o problema dele estar preso e dele estar passando por isso tudo? Na cabeça dele, nenhum problema. Por quê? Porque ele já entendeu que a igreja triunfa até mesmo na morte. Qual que é o problema que o João tem aqui? É que a gente permaneça fiel e que a gente volte a ser aquilo que a gente foi um dia, né? A ideia lá que ele vai falar sobre o primeiro amor e a ideia de permanecer fiel. Então, toda essa figura da mulher e o dragão e da besta que está ali, então as referências começam a ficar o que? Muito mais claras. Por quê? Porque ele está vivendo isso na pele e ele está mostrando pra gente, né? Então Deus finalmente derramará, né? Logo depois ali do capítulo 12, versículo 11, Deus derramará finalmente a sua ira sobre os que causaram sofrimento e a morte e dará descanso eterno para aqueles que permaneceram fiel. Naquele contexto, naturalmente, né? Roma era a inimiga a ser julgada. Então isso não deveria ser muito estranho aos nossos ouvidos assim, né? Não deveria ter muito problema. Eu acredito que se a gente fizer uma leitura, que eu fiquei brincando aqui desde o início, uma leitura corrida, a gente já conseguiria perder isso. Perceber isso, né? Acho que o problema é que às vezes a nossa leitura ela é muito fragmentada. Então o que a gente precisa de observar aqui a partir desse momento, né? Que o Apocalipse, né, de João, ele faz uma distinção entre duas ideias, né, e palavras cruciais, que é o que? A tribulação e a ira, que às vezes as pessoas confundem e colocam elas juntas, né? Então deve-se observar que isso é importante. E confundir essas duas coisas e referir-se à mesma coisa, a gente acaba ficando confuso e acaba perdendo o sentido daquilo, né? Então o que na cabeça de João ali é essa tribulação, né? Ou seja, esse sofrimento e morte. E claramente faz parte daquilo que a igreja estava padecendo e ainda padeceria, né? Inclusive ele padecendo no próprio corpo, né? E a ira tinha a ver, essa ira de Deus tinha a ver com o seu juízo que seria derramado sobre aqueles que o quê? Que afligiram esse povo de Deus. Então, quem foram aqueles que afligiram o povo de Deus? A gente já deixou isso meio óbvio, né? Então, a partir de todos os tipos de contexto do Apocalipse, fica claro que o povo de Deus não terá de padecer essa terrível ira de Deus. Que as pessoas, às vezes, tem gente que até fala isso, né? Que trata Deus como esse homem branco, barbudo lá, sanguinário, né? Que precisa aplacar a ira dele. E como que ele aplaca a ira dele, né? Matando um inocente e ele precisa de sangue, né? Ele precisa matar um filho dele, que é um filho, que é um inocente. Ele precisa de sangue. É como se Deus ele fosse literalmente um Deus, um homem mimado
que precisa ser satisfeito. A gente que é assim, Deus não é assim, né? A gente que precisa de coisas para aplacar a nossa ira. A ira que o João está dizendo ali, ele está sendo muito claro sobre as pessoas que causaram o mal. Então a gente está falando aqui de pessoas que são claras e óbvias, né? O que o Nero está fazendo? O Nero está colocando os cristãos dentro de um coliseu para que eles sejam mortos, entende? Ele está fazendo cristãos de tocha humana. Então, assim, fica claro que não tem relação com, né, com essa coisa de... Eu não gosto de ficar usando os termos teológicos, porque eu vou abrir várias páginas, né, várias abas aqui. Mas essa ideia da substituição penal, como essa ideia de um Deus que precisa de um sangue para se saciar, é um Deus que é um Deus ávido por sangue e mata o inocente para que ele seja aplacado. Não faz muito sentido com Deus, né? O Deus do povo hebreu já é um Deus da vida, não é um Deus da morte, né? Isso está lá desde Abraão, tá, gente? Isso não é novidade do Novo Testamento, não, tá? Desde o Abraão ali, algumas coisas precisam ficar claras, né? No sacrifício mesmo de Isaac, aquilo ali é literalmente um protesto mesmo, né? O Deus hebreu, o que ele está dizendo ali, dentre várias coisas que o sacrifício de Isaac está dizendo, mas tem uma coisa importante ali, né? Existe o Deus cananeu, que é o Deus que está, entre aspas, né, rivalizando ali no período histórico, né? O Deus cananeu, ele pede o sacrifício dos primogênitos. Então, na cultura cananeia, os primogênitos eles são mortos. Então, a passagem ali de Abraão, né, capítulo 22 ali de Gênesis, é um protesto mesmo de Deus contra a cultura de um Deus cananeu. Por quê? Porque o Deus da vida agora, o Deus do hebreu, do povo que está sendo formado ali, que vai ser formado pelo Abraão, ele é um Deus da vida e ele não é um Deus da morte. Ele não é um Deus que sacrifica os primogênitos, mas ele é um Deus que preserva os primogênitos. Ele não só não sacrifica, como ele preserva e como ele providencia o cordeiro que vai para o lado que vai entrar no lugar dos primogênitos. E na cultura cananeia, o Deus cananeu, ele pede o primogênito. Então isso é importante por quê? Porque a gente ainda fica com essas imagens ainda antigas de como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus ávido por sangue, que ele precisa de sacrifício, né? E a gente vai transportar isso agora para um Apocalipse que já até passou o evento Jesus, já passou o evento histórico, mas a gente ainda tem essa ideia de um Deus sangrento ainda que está aplacando a ira. Então é preciso notar que há uma distinção, está exatamente de acordo, né, com o restante do Novo Testamento. Então deu os exemplos aí, né, 2 Tessalonicenses de 1, de 3 ao 10, o texto em que Paulo, né, se gloria nas perseguições das aflições, né? Mesma palavra grega que o próprio João usa ali para tribulação. Então, quando a gente está falando de se gloriar na perseguição e na aflição, que os tessalonicenses sofrem, mas também nota que Deus finalmente julgará os que vos atribulam, né? Que é a forma verbal para tribulação. Então essa distinção ela precisa ficar clara aí, sobre a tribulação, sobre essa ideia da ira, como que essa ideia ela é promovida, e sobre essas perseguições e aflições, como Paulo se gloria nele. O próprio João, ele entende que ele está passando por essa perseguição, por essa tribulação, e ele está olhando para as igrejas e falando, será que eles estão preparados para isso? Então, qual que é a necessidade de exegese, que é o que a gente está fazendo aqui no Apocalipse? Apocalipse é um livro deliberadamente profético. Devemos estar abertos, né, à possibilidade de um sentido secundário, mas não plenamente percebido por seu autor ou pelos seus leitores. Então isso é importante, tá, irmãos? Porque assim, todo livro profético, ele é um livro que assim, que há possibilidades de interpretações. Eu sempre costumo dizer assim, interpretações diferentes não é problema, não é problema.
O que você não pode ter é qualquer interpretação, entendeu? Qual que é a interpretação? Qual que é? A interpretação que surgiu da minha cabeça. Não, não é isso. É possível sim ter interpretações diferentes? Óbvio que é, né? De forma clara e simples, né? Se existe uma igreja anglicana, existe uma igreja luterana, uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, uma igreja católica romana, existem possibilidades de interpretações. Dentro da cristandade isso não é difícil de entender, só a gente olhar para dentro dela. Agora, o que não pode é ter qualquer interpretação, né? Que é a interpretação que não tem a ver com essa exegese, que é o que a gente tem tentado fazer o tempo inteiro, né? Então, posto isso, devemos salientar que esse segundo sentido vai além da exegese e se encontra de maneira mais ampla na área da hermenêutica. Então, quando a gente começa a pensar na hermenêutica, que é principalmente essa aplicação para os nossos dias de hoje, né? Que é a dificuldade às vezes que as pessoas têm, né? As pessoas, porque fulano é a besta, fulano é não sei o quê, porque o Papa é a besta, porque o Emmanuel Macron é a besta. Essas coisas que a gente fica ouvindo, ela tem necessariamente uma tentativa de tradução ou de interpretação, que seria essa hermenêutica, sem base exegética. Então, a tarefa da hermenêutica, ela é sim traduzir para o nosso ambiente, ela é traduzir para o ambiente onde a gente está os princípios, mas ela não pode ser feita de qualquer forma sem os princípios da exegese, né? Então, a tarefa da exegese aqui é compreender que o João pretendia para os seus leitores originais o que eles escutaram, o que eles compreendiam, né? Quaisquer chaves para a interpretação do Apocalipse devem ser intrínsecas ao texto do próprio Apocalipse ou de forma disponível aos seus leitores originais, dentro do seu próprio contexto. Dessa forma, é aceitável reconhecer o novo uso que João faz das figuras tiradas de Ezequiel, Daniel, ou ver as analogias das figuras apocalípticas de outros textos. Então, assim, quando você faz uma exegese dos livros, né, de Ezequiel, de Daniel, irmãos, e aqui a gente tem que tratar de coisa séria, né? Tem textos na Bíblia que são muito complexos, né? Ezequiel 23, por exemplo, né? Eu pensei que agora. Cara, Ezequiel 23 é um texto muito difícil. Entende? Tá tratando ali de Samaria e tal. E você vai falar de duas mulheres e fala dos seios das mulheres, fala das prostituições e fala dessas pessoas, as mulheres praticamente serem estrupadas ali. É uma coisa complexa de você literalmente fazer uma exegese e fazer uma tradução e você fala, cara, isso aqui tá no texto. Como que eu vou pensar isso aqui para a realidade? Então, o que a gente faz com esses textos? A gente pula e sai correndo deles, né? Porque vai dar trabalho demais, né? E dá trabalho mesmo. Qualquer dia, né? Vou aproveitar que o Gustavo tá me ouvindo aqui, né? Qualquer dia eu vou pedir a exegese de Ezequiel 23 pro Gustavo Viana, porque eu não tenho capacidade, né? Entendeu? Por quê? Porque dá trabalho mesmo, entendeu? Não tem conversa, né? Então o Apocalipse também, né, a partir dessa literatura e de tudo que a gente está pensando, a gente pode entender ele também como uma epístola, né? Que é importante notar essa combinação desses elementos, né, apocalípticos e proféticos, que foi exposta, né, em forma de quê? De carta mesmo. Então, em alguns lugares deles, a gente nota todas essas características formais de uma carta que ela está presente. Então, além disso, João vai falar aos seus leitores de forma primária, né? Primeira pessoa e segunda pessoa. Eu, vós. Logo, a sua forma final do Apocalipse é enviada por João como uma carta às 7 igrejas. A gente já discutiu lá naquelas aulas anteriores a autoria da carta. Nós já discutimos já também a possibilidade de não autoria da carta. Inclusive o próprio texto que eu deixei para vocês lá do Kenner. Se vocês já
já assistiram o vídeo, não sei se vocês já assistiram, o Kenny ele começa falando que João não é o autor do Apocalipse, né? Eu deixei isso lá de forma proposital, por quê? Porque eu, Serginho, eu não tenho dificuldade de lidar com João como autor. E não tenho dificuldade de lidar com João como autor e também não tenho dificuldade nenhuma de lidar com o Kenner que fala que o João não é o autor. E eu acho o argumento dele super plausível. Mas eu não vejo a necessidade de um primeiro momento, a não ser que fosse em um segundo momento eu poderia até questionar isso. Mas eu não acho que nesse primeiro momento seja algo importante pra gente. Nesse momento aqui. No segundo momento pode até ser. Se a gente se aprofundar em algumas coisas, pode até ser. Mas nesse momento não. Mas por que eu deixei esse texto lá? Eu deixei esse vídeo lá. Por quê? Porque pra mim é importante vocês lidarem com isso. Entende? Preciso aprender a lidar com isso. A lidar com o quê? Cara, Serginho não vê problema em o João ser o autor, não. E pra ele tá tranquilo. Mas ele me deu um cara que fala que o João não é o autor. Sem problema nenhum, sem crise. Agora, tem várias contribuições ali que são contribuições importantíssimas. Então, a relevância disso é o quê? É que assim como em todos os casos, né, dessas epístolas, há um aspecto ocasional mesmo. O porquê o Apocalipse está sendo escrito. Então, assim, como toda epístola, como toda carta, e aí nesse sentido é importante tratar o Apocalipse de João também como epístola, por quê? Porque existe uma ocasião porque está sendo escrita. Entende? Ela não está sendo escrita no limbo, espaço, tempo, no meio de um buraco negro. Ela está sendo escrita por um momento oportuno onde o João e a igreja ali estão vivenciando. Então, logo, né, para que a gente interprete isso, nós reafirmamos, né, que a gente precisa entender ela nesse contexto mesmo. Quais são esses aspectos aí ocasionais mesmo das cartas, né, das epístolas? Há uma variedade linda nas epístolas bíblicas, mas há algo que todas têm em comum. Todas são chamadas de documentos ocasionais. Surgem de uma ocasião específica e visam essa ocasião. E são todas do primeiro século. Então, por que é importante? Nós já tratamos o livro de Apocalipse como literatura. Nós começamos a primeira aula lá, né? Um mês lá atrás, quase 2 meses, né? Falando sobre a literatura, muito mais literatura, do que literalidade. Nós passamos pela tradição enoquita, nós passamos pela literatura clandestina, nós passamos pelas imagens, nós falamos sobre as aberturas, mas também é importante entender ela como ocasião, por quê? Porque isso traz a gente para o chão do texto. E isso é sempre muito importante. A ocasião é o que vai nos ajudar nesse contexto histórico. Embora acreditemos que sejam inspirados pelo Espírito Santo e, portanto, pertence a todos os tempos, né? Que é o que a gente está falando aqui sobre a hermenêutica, né? De traduzir isso. Foram originalmente escritas do contexto do autor para os destinatários originais. São precisamente esses fatores seriam ocasionais e pertencerem ao primeiro século, que às vezes torna sua interpretação difícil, que é por isso que eu falei ali sobre a marca da besta e quis fazer essa exegese hoje. A natureza ocasional ela deve ser levada a sério. Essas epístolas foram ocasionadas ou conclamadas por alguma circunstância especial, ou da parte do leitor ou da parte do autor. Quase todas as cartas do Novo Testamento foram ocasionalmente por causa do leitor. Em geral, a ocasião se referia a algum tipo de comportamento que precisava ser corrigido ou até mesmo algum erro de doutrina que precisava ser de alguma forma endireitado ou mal entendido que precisava ser esclarecido. Então, quando a gente pensa ela literalmente nesse sentido do ocasionalmente mesmo como epístola, a gente começa a trazer o texto para o chão mesmo, para o chão de fábrica, né?
Então, a maior parte dos nossos problemas em interpretar as epístolas ocorre pelo fato de estas serem ocasionais. Temos as respostas, mas nem sempre sabemos quais eram as perguntas ou os problemas, que é o que eu tentei usar aqui com o Nero e o que a gente já tinha feito aqui com os outros pontos, né? Ou até mesmo se havia um problema. Isso é semelhante a alguém escutar alguém conversando ao telefone e tentar descobrir o que o outro está falando do outro lado, né? Essa pessoa invisível está dizendo. Em muitos casos, no entanto, é especialmente importante para nós tentar escutar o outro lado a fim de sabermos o que produziu a resposta encontrada na passagem. A exegese, ela nos ajuda a fazer literalmente esse telefone sem fio. Por que eu pensei em dividir primeiro o Apocalipse em literatura? E eu gosto muito de reforçar isso aqui. Capítulo 1 ao capítulo 3, as igrejas da Ásia. Capítulo 4 ao capítulo 12, João teve um sonho, ele teve uma visão, ele entrou em êxtase. Então ele viu o funcionamento do céu, ele viu como que acontece lá. Ele vendo como que acontece lá, o que ele faz? Ele começa a criticar agora as relações humanas aqui. Então, se lá no céu é desse jeito, se o culto lá foi desse jeito, se a forma que aconteceu lá está desse jeito, nós estamos fazendo aqui completamente errado. E do capítulo 12 em diante, todas essas figuras que a gente já tratou. Então, se a gente divide esse enredo como literatura primeiro, a literatura, o enredo está construído na nossa cabeça. Dividimos bem o que aconteceu no enredo, todas as figuras agora, elas vão começando a fazer sentido dentro desse enredo. Por isso que agora já não é mais tão difícil fazer uma exegese do Nero como eu fiz hoje. Já não é. Por quê? Porque o enredo já está formado na cabeça de vocês. Então, tudo que a gente está traduzindo agora de forma ocasional, que aconteceu ali em João, agora as imagens já ficam mais claras. Por quê? Porque o enredo já está mais claro. A literatura, guardem sempre isso, a Bíblia é muito mais literatura do que literalidade. Literatura do que literalidade. Literatura do que literalidade. Se a gente conhece a literatura da Bíblia, isso vai nos ajudar e muito a entender todo o seu contexto histórico, cultural, e obviamente a gente vai fazer uma hermenêutica, uma tradução disso muito mais bem feito, né? Então, algo muito importante a ser salientado é que a natureza ocasional das epístolas implica o fato de não serem, em primeiro lugar, tratados teológicos. Não são resumos teológicos. O que seria um resumo teológico? É eu literalmente pensar em traduzir hoje isso já para o meu lugar. Não. Primeiro o João está resolvendo o problema deles. Depois Paulo não está escrevendo, eu brinco muito, né, falando sobre o óbvio, precisa ser dito, mas né, não adianta. O Paulo, ele não escreve uma igreja para o Império Romano, uma carta para o Império Romano. Ele escreve uma carta para a igreja de Roma, entende? Existe uma ocasião na igreja de Roma, existe uma ocasião na igreja de Corinto, entende? Que a gente faz essas traduções bem mal feitas, né? A gente pega a carta de Romanos, porque a gente quer falar mal então do homossexualismo. A gente pega a carta de Romanos e taca no meio das pessoas que não são da fé. Isso não tem nem sentido lógico, entende? Nem lógico. Paulo não está escrevendo uma carta para o Império Romano, entende? Ele está corrigindo pessoas que são dentro da fé. Então, até a gente não é nem lógico com as argumentações que a gente tem. Não vou nem falar bíblico, né? Porque para que não é bíblico a gente já sabe. Mas não é nem lógico. Por quê? Porque a carta são cartas ocasionais de corrigir pessoas que estão dentro da fé. Como é que a gente vai levar isso e levar para os que estão fora da fé? Primeiro, não faz um sentido nem lógico. Depois, obviamente, bíblico não vai fazer mesmo, né? Então, os que entram para dentro da fé, aí a gente pode pensar no que
deve ou não ser mudado, mas aí é uma conversa posterior. Então, não são resumos teológicos, não são ocasionais nesse sentido de estar resolvendo um problema histórico ali nesse momento. Nós trazemos e traduzimos isso em princípios hoje. Então, nós muitas vezes vamos atrás das epístolas, atrás de teologias, né? E elas estão carregadas dela, mas, no entanto, devemos sempre conservar em mente, em princípio, elas não foram escritas para uma exposição da teologia cristã. É sempre uma teologia aplicada e direcionada a uma necessidade específica. E aqui a gente vai entrando para os finalmente, né, dessa aula que se delongou tanto do Apocalipse. Semana que vem a gente vai começar outra. Mas é o cuidado pastoral com o povo. É o cuidado pastoral. As cartas às 7 igrejas, elas mostram um Cristo usando e executando mesmo um cuidado pastoral, né? Como um bom pastor que, de modo assim absolutamente sincero e franco, ele literalmente ele indica as suas forças, as suas fraquezas. Então, às vezes, por exemplo, né, porque a gente tem às vezes um olhar meio pessimista, então a gente literalmente fala muito de Laodiceia, né, para falar sobre a degradação da igreja, mas lembre-se que ali também existe Esmirna, né, que é uma igreja que ela é elogiada, né, ela vai dizer que ela é pobre, que ela tem dificuldade, que ela tem aflições, mas o próprio Cristo vai dizer que ela é rica, né? Que ela está passando por aflições, que ela está passando por problemas e que ele conhece as aflições dela. Então, ao ponto que as pessoas estão olhando para Esmirna e achando que ela é uma igreja má sucedida, uma igreja que deu errado, existe um cuidado pastoral mesmo do próprio Cristo ali com ela, né? Que é o que vai dizer lá, né? Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Então, assim, existe um cuidado também pastoral, que para umas que vai ser um cuidado exortativo mesmo, que vai chamar a atenção, vai falar para Laodiceia que ela se acha rica, que ela acha que ela possui bem, mas ela é pobre, cega e nu, então faca na caveira, né? Mas existe também um cuidado pastoral de cuidar daquelas que elas estão sendo fiéis. Então, né, no Apocalipse a gente consegue enxergar isso também de forma clara, né? Então, essa ideia do arrependa-se, pratique as boas obras que você praticava no princípio, né? Volte a esse lugar, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, assim, faça aquilo que você já fez, continue nesse lugar. Então, o que é isso, né? Isso é um cuidado pastoral, né? Então, assim, no caso de Laodiceia, a medida é corretiva, né? No caso de Esmirna, ela é um carinho, né? Mas ela literalmente, a própria Esmirna, ele vai dizer, né? Dou-lhe um conselho, compre de mim o ouro refinado e você se tornará rico, né? O que ele está dizendo ali de forma clara ali, né? O Laodiceia é essa igreja rica. A gente já fez a exegese de Laodiceia lá atrás, né? Mas só lembrando aqui, né? Laodiceia tem várias coisas nela que faz ela ser rica, né? O lugar de Laodiceia é a rota do tecido, então o comércio dela é bom. Laodiceia, ela tem a medicina mais avançada no tratamento de olhos, oftalmologia. Então ela é um centro de medicina avançada da época. Laodiceia é o centro bancário. Então Laodiceia é onde guarda o dinheiro. Laodiceia tem aquela coisa das águas ainda, né? Das águas frias, que elas também ajudavam de forma medicinal. São águas que tinham muito ferro, tinha muita coisa, muitas propriedades que ajudavam também de forma medicinal, mas também tinham aquelas águas que a gente chama de águas termais. Então, Laodiceia tinha várias características. Centro bancário, medicina avançada, rota do tecido. Então, Laodiceia, literalmente, ela é rica por quê? Porque ela é rica mesmo.
Só que para ela ter isso tudo, para uma cidade ter isso tudo, o que, que ela precisava ter? Ela só podia ter isso tudo se ela fosse aliada ao império. Entende? Não existe almoço grátis. Ela tem tudo isso porque ela é aliada ao império. Então ela vê a igreja sendo perseguida, ela vê seus irmãos virando tocha humana, ela vê os cristãos sendo literalmente jogados. O que, que elas estão? Uma pacífica indiferença. Então, por que, que ela está usando com um ouro fino aqui, né? Então, assim, o dinheiro que ela tem, o ouro que ela tem, não serve para nada, se não for o ouro que vier do amém. Então, existe uma preocupação pastoral de ambos os lados. Em algum lugar vai ser corretivo, mais exortativo, falando que você está colocando o seu coração em lugar errado. Em alguma medida vai ser um cuidado mais pastoral, porque por mais que você esteja passando por aflição, eu conheço a sua aflição e eu sei que você é rico. Então a preocupação do pastor era que os espiritualmente fracos fossem restaurados à plena comunhão com ele. Então existe um cuidado pastoral para com o povo. Existe também ali uma obra em sua redenção, né? Eu comecei lá no início fazendo aquele paralelo entre o Gênesis e o Apocalipse, para que isso ficasse na cabeça de vocês entendido mesmo, né? Mas a bênção da abertura de João foca o quê? Na redenção efetuada por Cristo. Suas palavras citadas acima podem ser repetidas, né? Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio. Então, ele começa a literalmente, né, em um determinado momento, deixar clara a sua obra redentiva de Cristo, né? A ele sejam a glória, o poder, tudo. Por isso que eu sempre digo que é um livro de esperança, né? Inclusive, eu mandei lá no grupo o podcast falando sobre esperança. Eu acho que eu não mandei falando isso. Eu acho que eu não mandei. Depois eu vou até mandar lá, Nívia. Mas tá falando lá sobre esperança. Cristo ama os seres humanos, aqueles, né, das igrejas da Ásia até hoje. Então Cristo se entrega a vida derramando seu sangue. Ele nos constituiu reino, sacerdotes para servir a Deus e o Pai. Então tudo isso tem a ver com o quê? Com a obra redentiva do Cristo. E o que que o livro vai, qual que é a mensagem central do livro em sua máxima, né? Deus é soberano sobre toda a sua criação. A criação não é dele, ele é soberano sobre ela. Então, quando João olhou pelo que ele chamou de uma porta aberta ao céu, que é ali a partir do capítulo 4, ele viu um trono que estava sentado uma pessoa de aspecto semelhante, né, a jaspe, sardônio, que ele vai dizer ali, né? João deixa claro aos seus leitores com um mistério que requer fé. Porém, depois, quando ele lhes contava o qual seria o destino desses remidos, ele diz: o trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, e seus servos os servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Eu mandei lá o de esperança, coisa boa. Porque aquilo lá vamos dizer assim, é um resumo dos finalmente disso aqui que eu estou dizendo. O Apocalipse é um livro de esperança. Então, na visão do capítulo 4, né, esse Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, estava rodeado por anciões, seres viventes, né, cantando de forma contínua, né, Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Então, a mensagem é o quê? Realmente, Deus é soberano sobre toda a sua criação. Mais tarde, João ouve esse coro celestial cantando aleluia. Contudo, a teologia de João, sua doutrina de Deus, não termina com afirmações sobre o poder onipotente de Deus e sua soberania eterna. Ela se estende a uma afirmação da bênção final de Deus aos seus servos fiéis. Por isso que eu sempre digo que é um livro de esperança. Ele constrói toda essa narrativa para chegar no 22, né, onde o novo céu e a nova terra, onde a gente vai estar ali e tá literalmente com essa redenção consumada, com esse lugar onde a gente vai habitar com o nosso Deus. Então, ele cria todo esse cenário,
ele cria todas essas imagens, mas para no final deixar de forma muito clara tudo que ele já tinha falado, né? Então, aonde que a gente tem que focar? Focar na Nova Jerusalém, né? Focando no conceito da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, então quando João vai dizer, né? Ouviu uma forte voz que vinha de um trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Qual que é a antiga ordem, né? É essa ordem vigente, né? Para o João, a ordem que ele está vivendo ali. Para nós, na história, a ordem que a gente está vivendo no momento presente. Então, sempre vai ter César, sempre vai ter déspotas, sempre vai ter isso, e sempre vai ter uma esperança que vai para além disso, né? Então, isso precisa ficar claro, né? Então, ele viu a palavra de Deus com um título tipicamente joanino, né, para Cristo, proclamando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se a gente foca no lugar certo, se a gente foca, coloca o nosso olho no lugar certo, não tem as dificuldades vão sendo mínimas. Qual que é o centro disso tudo? O Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto. O foco principal da revelação recebida por João era e é Jesus Cristo. Na verdade, tão logo completou sua saudação introdutória, João ligou Cristo com Deus eterno, né? Que é o capítulo 1, versículo 4. Nas primeiras aulas a gente falou, né, desse amém, dessa testemunha fiel e verdadeira. Eu estou só reforçando aqui para que vocês lembrem aí, né? Mas isso tem relação direta com Isaías 65. O amém lá, eu fiquei brincando lá na aula, né? Porque amém não é o assim seja, né? O amém lá atrás é o próprio Deus. E quem que é a testemunha fiel e verdadeira desse amém lá atrás é aquele que vai ser fiel até o fim. Quem que foi fiel? O próprio Cristo. Então, o Isaías 63 já estava nos dando um norte que a gente já tem de interpretação, né? Aquele que era, que há e que há de vir, como seu que? O originador. Imediatamente ele começou a exaltar ele, né? Então, quem que é esse? Graça e paz, Senhor Jesus Cristo. Quem que ele é? Testemunha fiel. Isaías 65. O primogênito dentre os mortos, o soberano rei da terra. Ele nos ama e nos libertou de todos os pecados por meio de seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir o seu Deus e Pai. No começo, gente, do começo ao final do Apocalipse, a mensagem está sendo dada absolutamente a mesma, tá? Então, a sua pessoa, João apresenta Jesus como o Cristo encarnado. Viveu na terra como homem e foi crucificado em Jerusalém. Como tal, ele foi a testemunha fiel, cuja vida como porta-voz e testemunha de Deus levou a sua crucificação na ressurreição. Ele, como o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, continuou sendo o quê? Aquilo que ele sempre foi desde o Isaías, a testemunha fiel. Ele também foi divino, se apresentou como compartilhando o trono do Pai e tendo como atributo divino a eternidade, vivo para todos sempre, dirigindo-se às 7 igrejas. João afirma claramente sua posição na divindade. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então, a centralidade do Cristo ressurreto, da sua pessoa e do foco que o João dá em Cristo, também não deveria ser muito difícil da gente enxergar. Essas são as palavras do Filho de Deus, né? Apocalipse 2,18. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, Apocalipse 3 e 1,16. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano de toda a criação. Foi o que a gente leu
lá no inicinho. E pra gente acabar, na visão do capítulo 5, né, o que o João viu? Viu um cordeiro, de forma figurativa, se referir de Cristo, em pé, no centro do trono, versículo 6, e ainda recebendo do mesmo louvor dos habitantes do céu, ou seja, né, esse cordeiro, ele é digno, é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui sobre a sua obra, a sua redenção, o seu cuidado pastoral, a ocasião, tudo fica muito claro quando a gente faz a exegese do texto, né? Este cordeiro, aquele que é, quem que é o cordeiro lá no capítulo 4? Ele é o único que é digno de abrir os selos. Quem que abre o selo? É só o Cristo. Quem que é o Redentor? O Cristo. Quem que é aquele que... centralidade total em Cristo, né? A seguir, João ouviu toda criatura no céu e na terra, unindo o Filho e o Pai em adoração. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Mais uma vez, no capítulo 19, o Cristo ressurreto é chamado de quê? Fiel e verdadeiro. A palavra de Deus, capítulo 19, versículo 11 e 13. No fim do livro, na visão do estado eterno final, o Pai e o Filho são apresentados como partilhando o trono, do qual flui o quê? A água da vida, clara como cristal, e o trono de Deus e o Cordeiro. Desse trono o serviço, os seus servos, será sempre, sempre, sempre dirigido. Apocalipse 22, do 1 ao 4. E acaba, né, com a graça do Senhor Jesus, sejam com todos. Amém. Quase que o final de um culto, né? Você lembra do culto que começou no capítulo 4? O culto começou no capítulo 4, não começou? João viu o céu. Pensa no enredo agora. João viu o céu, ele viu o trono, ele viu como começou o culto. Do capítulo 4 até o capítulo 12, ele está contando como foi esse culto. Do capítulo 12 em diante, ele só pega as implicações desse culto. E ele acaba literalmente como um culto, né? Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Acabou o culto. É só dar um amém para casa. É só dar um amém pra casa, entendeu? Mas aqui eu fico brincando que de forma pejorativa, eu tô repetindo isso aqui porque pra mim é muito sério. As pessoas querem estudar a Bíblia sem ler a Bíblia. Não tem jeito, vai dar errado. Estudar a Bíblia sem ler a Bíblia vai dar errado. Quando a gente estuda a Bíblia lendo a Bíblia, fica muito simples, né? Se você pegar o final do capítulo 21 mesmo, 22, desculpa, você vai ver tudo que ele já... Tudo que é o final do culto. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber, beba da graça da água da vida. Declara a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas deste livro. Se alguém lhes tirar alguma palavra deste livro, da profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Quem que dá testemunho dessas coisas? O Cristo ressurreto, aquele que redimiu tudo. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Tá vendo como é que o Apocalipse nem é tão complexo assim? É ou não é, Nívia? É verdade. Nos dê as suas... A gente que complica. Meu Deus, a gente complica complica muito.
nos dê as suas gotículas de Verdade. sabedoria para que a gente se despeça e semana que vem a gente volte com outra Ai, aula. quem dera. Nossa Deus, eu fico só bugando minha cabeça cada vez mais. Bugando não, Nive, você tem Mas que falar que ficou não, na clarinho. verdade não. Mas é porque é muita coisa e a gente não consegue sair, né? Igual eu estou pensando aqui, tem que voltar lá desde o início e começar tudo de novo. E aí agora a gente lê com nossa, com outra perspectiva, outra cabeça e por aí vai. Primeiro, é igual eu sempre falo, primeiro você leia como um livro, como se estivesse lendo normal. Sim, É normal. O problema é que quando a gente já lê, a gente já está interpretando, entendeu? Com as coisas que já estão na nossa cabeça. sim, É isso que geralmente atrapalha, tá? Eu brinco muito que sempre quando eu vou estudar algum livro da Bíblia, eu sempre falo assim, será que eu tô burro? Será que eu deixei passar isso aqui? Eu já li tantas vezes aqui, mas deixei passar. Por quê? sim, Porque essa ideia de que a gente não sabe, ela tem que estar presente na leitura. Tem que estar presente. Por sim, quê? Porque se eu já leio algo que eu sei, eu não tô lendo. Entende? Eu já estou interpretando. Então eu já sei para que eu estou lendo. Eu brinco muito com isso. Se você já sabe tudo da Bíblia, pode sim. ler. Entendeu? Por quê? Porque pra gente fazer uma boa exegese, a gente tem que ir com essa cabeça de que a gente tem que aprender. Então, pra gente aprender, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler despretensiosamente primeiro. Entende? Pra Sim. Agora, depois. uma coisa que o Monteiro falou e que tem me chamado muita atenção, que eu fico pensativa assim, eu fico assim, não, e agora? Ele sempre fala que púlpito não é é lugar de levar esperança, né, para as pessoas. E a gente aprende umas coisas assim que se eu for falar com algumas pessoas, literalmente a gente é taxado como completamente louco, né? Não, que teologia é essa que você está fazendo? Onde você está aprendendo isso? Porque é muito diferente do É. que a gente Assim, estuda, que a gente estuda não, que a gente vê por aí. eu. Você leva um pouco disso pro púlpito, para as Não, suas eu levo. pregações? Eu levo. Assim, né? Sim, Nos pobres, minhas pregações lá no canal lá, que assim, eu vou arcar com o ônus disso, né? Vamos dizer assim. sim, Mas a minha perspectiva é o seguinte: ô Nível, você tem total capacidade de saber tudo que eu sei. Eu não vou afinar por você, não, entendeu? Ah, mas a sim, pessoa entrou em crise de fé. Se a pessoa tá perto de mim, ela pode ter crise de fé que eu vou ajudar ela a sair. Entendeu? Entende? Então, assim, e sabe? aí eu acho que tem a ver mais com cuidado pastoral, sabe? Eu não gosto de deixar ninguém no limbo, não. No buraco Sim, negro. Porque eu acho que isso é um problema que às vezes as pessoas fazem, né? Provocam e deixam a pessoa num buraco negro. Eu não gosto disso, não. Então, assim, as pessoas, por exemplo, seja na aula, seja na pregação, seja qualquer coisa, eu sempre me faço acessível por causa disso. Mas eu acho, sim, isso tem muito a ver com a minha experiência, né? Eu não sei se eu já contei isso em alguma aula, não sei se eu contei em alguma aula com você. Mas eu tive uma experiência muito triste quando eu comecei a estudar, que eu entrei numa livraria que eu admirava muitas pessoas. E eu entrei numa livraria que um amigo meu me apresentou, que na época, né, eu tô falando aqui de 2010, 2009, 10, que era muito difícil comprar livro, então não tinha livro teológico. Não existia a facilidade que a gente tem hoje. E aí quando eu entro nessa livraria, o cara me apresenta e me fala, ah, o Serginho é lá da igreja tal, não sei o que e tal. E eu vejo aqueles livros. E aí esse cara me citou nome de dois colegas meus da minha igreja, que eu admirava muito. E ele falou assim, cara, os fulano e ciclano, ele compra livro aqui na livraria. Aí, na hora, me deu um bug assim na minha cabeça, sabe? Porque eu falei assim, cara, por que esses caras nunca me falaram da livraria? Tipo assim, na sim. cabeça, o cara tipo falou comigo assim, cara, porque conhecimento é poder. Se você admira eles, eles querem que você continue admirando eles. Continue admirando. Cara, nesse dia eu orei e eu falei com Deus, Deus, todo mundo que estiver perto de mim vai ter acesso a tudo que eu ler. Eu vou, Amém. eu não vou guardar conhecimento, não. Tem gente que não vai querer estudar, óbvio.
Mas assim, eu acho nesse sentido assim, o reter informação, na minha opinião, e aí eu sou passível de discordância, tranquilo, mas para mim reter informação é muito mais. Eu crio muito mais problemas do que eu passar informação e depois, assim, eu creio fielmente que as pessoas têm capacidade de aprender, sabe? Então, se eu Sim, tive uma crise de fé, Deus nunca teve problema com crise na Bíblia. Todo mundo que teve crise de fé na Bíblia, Deus resolveu. Vem cá, conversa comigo. Ah, você não acredita não, Tomé? Põe o dedo aqui e olha. Ah, você está com dúvida se você não tem capacidade de responder o chamado? Você não tem mesmo não, é eu que vou. Entendeu? Então, assim, Deus nunca teve problema com quem tem crise, não. Então, a crise, ela forja, ela sim, fortalece, a crise, ela... é verdade. Então, pra É mim, verdade. Ela te leva para um outro nível, né? eu não quero Outro criar, eu não patamar. quero fazer gente, vamos dizer assim, palatável. Eu quero que você, entendeu? Você vai ser a pessoa que vai formar outra pessoa. Eu quero que todo mundo tenha capacidade de formar outros, e boa. Verdade. Amém. Bom Muito bom, demais? Serginho. Muito bom. Até semana que vem? Até semana que vem, em nome de Jesus. Bom te ver, viu, Nível? Com Amém. Deus. Tchau, Obrigada. tchau. Igualmente. Com Deus. Boa noite.